Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração, Atos 12. Há uma passagem no livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 15, que diz assim: Pode mamãe esquecer-se do filho que ainda mama? E Deus responde: ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. É uma promessa, é uma profecia, é uma mensagem que consola o nosso coração. Queremos falar sobre a paternidade de Deus. Antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu quero pedir que você dê um like, que você aperte o joinha, que você se inscreva no canal, compartilhe, comente esse vídeo, ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, ajude a mensagem da palavra a ser ouvida por mais pessoas. Mas Deus aqui, no versículo 49 de Isaías, ele se mostra na sua essência plena, Pai. Jesus orava e dizia Abba, Pai. Abba, Paizinho, Papai. Jesus se referia a Deus como Pai de uma forma carinhosa. E Deus é Pai na sua essência total. A Bíblia fala que o livro de Juízes foi uma época terrível para a história de Israel. Uma época em que eles entraram na Terra Prometida. Eles tinham sido cuidados no deserto. Eles tinham sido alimentados no deserto, protegidos por Deus. Deus foi um pai amoroso para aquele povo. Mas eles entraram na terra de Canaã e eles abandonaram a paternidade de Deus. Eles se misturaram com os outros povos. Eles abriram mão da sua identidade. Você já viu uma história assim? Alguém abrir mão da sua identidade para pertencer ao grupo, para pertencer a uma turma, para pertencer a uma moda? As pessoas abrem mão de quem são para pertencer ao grupo. Isso é próprio do ser humano. E o povo de Israel fez a mesma coisa. Ele viu aquelas nações pagãs sacrificando seus filhos aos ídolos e eles fizeram a mesma coisa. Eles se afastaram do Pai, se afastaram da sua identidade de filhos de Deus. E o que aconteceu? Aquela nação sofria reveses, ataques, fomes, pestes, saques. Aqueles povos ali ao redor, eles atacavam Israel. Israel então clamava e Deus mandava um juiz, um líder para libertar. Eles voltavam a pecar, Israel clamava de novo, sofria de novo, depois clamava outra vez, Deus mandava outro líder, outro juiz, e assim sucessivamente. Mas chegou uma hora que Deus falou assim: agora chega, eu não vou mais ajudar esse povo, eles que vão pedir para os deuses que eles têm prestado cultos. E aí eles passam a ser oprimidos por 18 anos, e eles começam a clamar, começam a chorar, começam a pedir a Deus. E no capítulo 10 e versículo 16 do livro de Juízes, tem a seguinte declaração: e Deus não pôde suportar o sofrimento de Israel. Deus não suportou ver aquela nação sofrendo. Imagine você que tem uma família ali, que tem um filho que se desvia, que vai embora de casa e que os pais sofrem desgosto com aquele filho. E aquele filho vai para as drogas, de repente ele volta pedindo ajuda, clamando aos pais, e os pais olham para o filho e dizem: eu não suporto o sofrimento dele, eu vou ajudar, eu vou estender a mão, eu vou libertar, eu vou levar ele para uma clínica de recuperação. O coração do pai não suporta ver o sofrimento do filho. Deus é pai, Deus foi assim, ele não suportou o sofrimento do povo e ele deu mais uma vez livramento para aquele povo. Deus é um pai 100%. Deus é melhor do que qualquer pai do mundo. Deus é mais pai do que qualquer pai. Mas nós vivemos um problema na nossa sociedade. Nós vivemos uma crise de paternidade. O que tem acontecido? Geralmente nós temos problemas de paternidade nas famílias. Pais ausentes, pais que são abusadores, pais que são ausentes, pais que vão embora, mães que são ausentes. Nós vivemos crise de paternidade. E não sei se você já percebeu, a mídia, os filmes, o jornalismo, tudo que é apresentado, tudo que apresenta a família
apresenta o pai como uma figura maligna, uma figura maléfica, uma figura prejudicial. Geralmente o pai, dentro de uma série, dentro de um filme que retrata uma família, o pai ou ele é indiferente, ou ele é um sujeito totalmente bobão, ou ele é um sujeito que causa dano à família. Geralmente os filhos que têm que resolver os problemas, a mulher tem que resolver os problemas causados pelo pai, pelo homem. Isso mostra pais ausentes, pais tóxicos, uma visão de paternidade distorcida que nós estamos tendo. E a sociedade vai absorvendo esse conceito e vai gerando famílias disfuncionais, vai gerando uma paternidade disfuncional. E a humanidade, a sociedade aprende a conviver desse jeito, aprende a conviver num contexto de orfandade. Nós vivemos hoje uma crise de orfandade moderna. As famílias, os filhos, os jovens não têm mais referência de paternidade. E se eu não consigo ver bondade e beleza em um pai comum, em um pai terreno, uma mãe terrena, como que eu vou associar a imagem de Deus como um pai? Se fala que Deus é pai, mas meu pai abusou de mim. Se Deus é pai, mas meu pai foi ausente. Se Deus é pai, meu pai foi embora quando eu era pequeno. Então que Deus é esse? Se Deus é igual ao meu pai, Deus é mau. É isso que a sociedade tem vivido, é isso que a sociedade tem plantado na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Então as gerações vão vivendo orfandade, geração após geração, um ciclo vicioso que vai afastando cada vez mais a humanidade de Deus. Mas a história não vai terminar dessa forma. O último versículo, os 2 últimos versículos do Antigo Testamento tem uma profecia que diz assim, Malaquias 4, 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com maldição. Nossa, mas isso é uma ameaça de Deus? Deus está ameaçando castigar a terra com maldição. Não. Isso é uma mensagem de esperança, porque a maldição veio quando o homem se afastou do pai, lá no Éden. Adão e Eva, eles se afastaram de um relacionamento de pai com Deus. E aí, a consequência disso está lá em Gênesis, maldita é a terra por sua causa. Então a terra tem experimentado maldição, porque o homem pecou e se afastou do pai. A ausência da paternidade amaldiçoa a terra, amaldiçoa a sociedade. Nós temos colhido maldições geração após geração por causa da ausência de paternidade. Mas esse último versículo do Antigo Testamento diz que a voz de Elias vai anunciar a restauração de paternidade na terra. E o Novo Testamento começa com João Batista pregando no deserto. João Batista foi a voz de Elias que anunciou Jesus. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Era aquele que conhecia o Pai. Era aquele que conhecia 100% o coração do Pai. Se eu e você não conseguimos ser filhos, porque nós não conhecemos o Pai por causa do pecado, Jesus conheceu o Pai 100%. E ele disse, quem olha para mim, olha para o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu conheço 100% o Pai. O Pai está nele, está no DNA de Jesus. Eles dois são um só. Então quem olha para Jesus, olha para o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Então Jesus, como Filho perfeito, ele é a restauração da paternidade para nós. Se eu e você, amados, estamos em Cristo, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Pai. E se nós conhecemos o Pai de maneira íntima, se nós nos ligamos ao Pai de maneira íntima, através de Jesus Cristo, nós reconectamos o coração do Pai. Nós voltamos para o coração do Pai. A única coisa que pode sarar a humanidade, sarar a sociedade, é a busca pela pessoa de Jesus Cristo, porque ele leva ao Pai. Ele reconecta com a paternidade.
E aí a maldição da terra é quebrada. A paternidade de Deus quebra a maldição da terra. A paternidade de Deus sara a maldição da terra. Aí nós conseguimos ser pais como Deus é pai. Nós conseguimos ser filhos como Deus é filho. Nós conseguimos restaurar as estruturas familiares da maneira que Deus deseja, que Deus tem no seu coração, porque nós nos ligamos ao Pai. Só através de Jesus eu conheço o Pai. Busque Jesus, se renda a Jesus e conheça o Pai. Volte para casa. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.